que eu vejo, efetivamente, é que a gente tem alguns problemas, e isso aflige muito a região, seria o problema número 1 de polícia municipal, vamos dizer, de posturas municipais e Câmara, é a questão do silêncio. Tá? Ou seja, a Rua Augusta eu tenho reclamações infindáveis, a Peixoto Gomide, de perturbação do sossego, de muito barulho, porque o psiu não vai, a prefeitura não fecha os postos, os comércios irregulares, a pessoa tem um termo de permissão para colocar 8 cadeiras na rua, coloca 80. Tá? Isso tem uma reclamação contínua. Nós fizemos uma operação tem uns 2 meses e apareceu um vereador lá para coagir os fiscais a não fecharem o restaurante. Ou seja, incentivando a afronta às posturas municipais. Então, como se atua com isso? Tá? É um problema que a gente sentiu. O que a gente fez? Pegamos depoimento de todos e encaminhamos ao Ministério Público. No tal do vereador, inclusive, responder judicialmente aí pelo que ele fez. Mas esse é um problema que a gente vai encontrar sempre. Agora, falando em região, em pontos, aqui, em Higienópolis, Jardins, enfim, na sua jurisdição, quais os pontos mais problemáticos e por quê? Então, essa é a primeira região, já falei, que é a Peixoto Gomide e a Augusta, que é um problema de reclamação, de perturbação do sossego. Mas não havia uma base móvel, inclusive? Essa base, hoje nós só dispomos de uma base móvel naquela região que está na Praça 14 Bis. Ela tem que... ela teria que subir e descer, mas a Praça 14 Bis tem uma configuração complicada, que favorece muito também a criminalidade. Então essa base tem ficado na 14 Bis continuamente. Então ela está agora base imóvel, né? Está uma base imóvel. Eu tenho quarta-feira uma reunião para a gente colocar efetivamente um imóvel. Então, vai para IPTU em vez de PVA, não é isso? Isso. Vai colocar lá um posto policial. Essa é uma região complicada. A região onde a gente tem um tráfico, uma região assim, perigosa, é a região da Guapaim. Mas agora parece que há novas construções lá, novos empreendimentos imobiliários, mas está melhorar. Melhorou um pouco, mas é um ponto sensível. Tem tido um aumento do roubo depois dessa lei que andar armado não é mais inafiançável, na divisa com o Ibirapuera. Então, aquela parte da Avenida Brasil, um pouco para cima, tem havido um aumento de roubos. E a gente tem dado uma atenção lá. Agora, o grande problema, o grande consumidor de recursos da gente é a Avenida Paulista. Não a avenida, mas as manifestações. Porque eu acabo gastando lá hora de policial que devia estar fazendo o nosso policiamento preventivo. Agora, coronel, o senhor acha que as câmeras que estão nos condomínios ajudam a inibir? Porque, por exemplo, na rua São Vicente de Paulo, eu vejo muita gente que diz que trabalha aqui na região, ou do outro lado da Angélica, e diz, olha, eu coloco meu carro na São Vicente, quando eu coloco lá, eu deixo até o som, porque lá todos os prédios filmam, lá é seguro. Existe essa questão? É como eu disse, tudo ajuda. Tudo ajuda. Uma trava no seu carro, um alarmezinho que fica piscando, uma câmera na rua, tudo ajuda. Né? Tudo isso vem a colaborar. Agora, o que a gente tem que pensar sempre é na qualidade efetiva desses sistemas. Porque de uma forma ou de outra, sempre alguém vai saber que o seu sistema é antigo. Então, por exemplo, o que aconteceu nesse último arrastão que a gente teve ali na Alameda, acho que Tietê? O que tinha era que o sistema de gravação era aquele sistema antigo com as imagens guardadas dentro do condomínio. Que é uma coisa que hoje em dia não se faz mais, né? Eu mando para um país lá, mando para a Malásia e gravo lá. Não tem por que eu ficar com fitas gravadas nesse ponto. Né? Então, quando o sistema passa a ficar antigo, passa a falhar, né? Aquelas imagens que ninguém entende nada. Então, um sistema de câmeras de alta qualidade, todo mundo faz propaganda. Então, acho que tem a ver com qualidade, com confiabilidade, com onde que isso está ligado, né? O que se faz com essas imagens, tudo isso é importante. Agora, o senhor falou da questão do efetivo, que muitas vezes nas manifestações está lá alocado. Não poderia, existiu acho que um projeto muito tempo atrás, se não me engano, com os taxistas, com a cooperação de taxistas. Existe essa questão, já se pensou em que os taxistas podem colaborar, ser informante, eventualmente? Olha, a gente tem isso informalmente, a gente tem alguns taxistas e alguns vendedores de farol que acabam nos ajudando muito. Tá? A gente procura incentivar esse tipo de contato. De uma maneira oficial eu nunca ouvi falar, mas não deixa de ser gente que sabe o que faz, né? Eu costumo brincar, porque quer comer bem, come onde tem o taxista. Onde o taxista come, com certeza a comida é boa. Vocês conhecem tudo. Agora, quando eu vi uma outra pergunta pelo Twitter que diz o seguinte: a pessoa foi pega, ok,
Se ela desmaiar no meio, ajuda ou não? Depende do ladrão. Eu diria que de uma forma geral, eu devo guardar este artifício para uma situação mais complicada. Mas eu não abriria a mão. Então assim, eu vou tentar primeiro, olha, eu vou entregar, tá aqui, o que eu tenho é isso. Posso pegar minha carteira aqui no bolso de trás? Estou pegando. Ó, perdi. Fica sossegado, ó, o carro está no seguro, pode levar. Não negociar nada. Falar, olha, me dá documento, não, nada. Nada. Leva. Você pode até tentar. Se você vê que o ladrão está calmo, posso pegar meu documento? Ó, vou abrir a carteira para você pegar o dinheiro. Tá? Então, isso pode ser feito. Agora, eu digo assim, essa proposta sim. Agora, a negociação em si, não vou dar, né? Não. Então, sempre com uma comunicação não verbal Isso. adequada. Agora, existe a carteira do ladrão, vale a pena levar ou não? É um costume que é discutível, mas eu acho que dependendo do seu dia a dia. Então, ó, eu vivo transitando 9 de julho, Estados Unidos, toda hora, aquele trânsito que para. Eu tenho ali uma carteira com 6, 8 reais dentro, e o cara perdeu, eu entrego a carteira, pode ser uma coisa interessante. É uma questão de avaliação de risco. Agora, vale a pena também ter o celular do bandido, então, não? Eventualmente, sim. Eventualmente, aquele velhinho que a gente não sabe o que fazer, não vamos criar lixo, a gente já deixa lá no painel do carro para entregar para o ladrão. Pode ser. Quando chegará a corona, efetivamente, por mais que nós nos cuidemos, por mais que nós façamos a nossa parte, a polícia faz, quando chegar o dia efetivo em que os legisladores realmente verem ou sentirem que existe, olha, estou até falando com ênfase porque é irritante, coronel, até para o senhor que trabalha aqui e faz toda a gerência de um efetivo, de uma inteligência e de pessoas, é muito complicado você ter um trabalho que depois eles colocam na rua e motiva a bandidagem. Chegando a uma coisa muito radical, como por exemplo em alguns países, que se cortasse as mãos, né, para que se uns vissem o exemplo e não repetissem. Então, quando chegar esse tempo, os legisladores efetivamente se mexerão. Porque a gente fala, isso não acontece. Fácil. Esse dia vai chegar quando nós não elegermos quem está jogando contra isso. Então, por exemplo, vamos falar aqui, não estou fazendo apologia nem crítica a governo nenhum. Sim. Mas esse é um governo com recorde de aprovação. O atual governo federal. Esse governo já mudou a legislação que o consumo de droga já não dá mais pena restritiva de liberdade. Já mudou a legislação que andar armado é crime inafiançável. Ok? Não faz, conversávamos aqui, é um governo que historicamente não quer fazer uma lei contra o terror. Que aflige a comunidade judaica diretamente. Sim. Então, eu acho que esse não é um governo, esse tipo de governo, por favor, eu não estou aqui contra, não, eu só estou dizendo, esse governo... É uma característica, o senhor está É a característica dele. Ele não vai mudar isso. Ele não vai mudar isso. Eu acho que a grande tendência, e já se fala muito nisso, é de, por exemplo, descriminalizar o uso. Você descriminalizou o uso, você automaticamente aumenta o roubo. Porque o usuário ele precisa e vai roubar para ter. Então, ou seja, essas posturas, é claro que há outras formas de se lidar. Eu tenho educação, eu tenho religião, eu tenho estrutura pública, eu tenho uma série de coisas, mas hoje eu acho que todos os profissionais da segurança são unânimes em dizer: a primeira causa de criminalidade é a impunidade. A má distribuição de renda, tudo isso, né, falta disso, a falta daquilo, eu acho que tudo isso ajuda. Mas hoje a causa número 1 é a impunidade. E a gente tem passado, a cada dia que passa, nós estamos entrando num caminho de menos punição. Ou seja, a redução daquele ciclo terciário. Como o senhor falou, inclusive, a questão do crime inafiançável. Isso é um absurdo. Isso é um absurdo. Isso é muito... Dá carta branca. Então vamos lá, pega, e se não conseguiu com a primeira arma, vai com a segunda arma. Eu não consigo entender. É isso. Eu não consigo entender esse tipo de postura. Mas é o que tem acontecido. Por ordem de incidência, quais os crimes dessa região que mais ocorrem, coronel? Nessa região aqui, nós temos dois tipos de crime que sempre se destacam aqui. É o roubo. O roubo, então, mediante violência ou grave ameaça, eu subtraio alguma coisa de alguém. Esse é o primeiro. E o segundo, em vista das faculdades, FAAP, Mackenzie, etc., eu sempre tenho furto de veículos. O estudante vai estudar e deixa o carro dele na rua. Quando ele volta, não está lá o carro. Então, isso é uma outra característica que a gente tem aqui, que é meio normal das áreas que tem faculdades.
São as duas áreas. Isso do ponto de vista negativo. Do ponto de vista positivo, ou seja, o que o policial prende. Nós temos muito as máquinas de caça-níquel. Nós temos sempre ocorrências envolvendo máquinas de caça-níquel. E eu tenho sempre procurados. Então, só esse ano aqui nós já estamos próximos, só nessa região que eu comando, a gente está próximo a 100 capturados. 100 procurados. E tem coisas muito, assim, engraçadas, seria cômico não fosse trágico, né? Como é que alguém que tem um crime violento, crimes de roubo, de estupro, crimes terríveis, no Dia das Mães sai? Aí que tá. Aliás, na verdade, não o indulto de Natal é um insulto. É um insulto, né? Eu sempre digo, em vez de indulto é um insulto, né, coronel? É um insulto. Todos ouvem. Traficante do Rio de Janeiro mais procurado. Como é que ele foi pra rua? Ele saiu de indulto. Às vezes ele não tem nem mãe. São de nós, eu não tenho nem mãe. Nem mãe, questão de checagem, não é? Tá? Então, ou seja, esse tipo de coisa, e normalmente, olha, já vou dizer, porque nós temos amigos juízes de direito, e eles dizem, olha, para mim é muito complicado não dar o indulto, porque a lei, ela exatamente quase que me obriga a dar. Qual percentual é a lei? Desculpe, coronel, complementando o senhor, desculpe. Não, eu digo assim, o juiz, a lei quase que obriga o juiz a dar o indulto, né? Sabendo que cerca de 20% não vão voltar. Isso, exatamente. 20% não voltam. 20% não voltam. E qual o trabalho